Pode começar. Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um programa do podcast. É o 9º podcast do Instituto GSF. O Instituto ele tem o objetivo de gerar conhecimentos para que as empresas possam contratar, para nós fazermos palestras, consultorias, treinamentos, cursos, mentorias. Esse é o objetivo do Instituto GSF, para que possa formar profissionais do futuro de alta performance. E hoje nós estamos com esse tema de gestão de alta performance. Eu sou a Márcia Cavalcante. Nós temos como convidado aqui o professor Calazans. Ele é escritor, advogado, empresário, palestrante. Pai, casado. Pai, casado. Corintiano. Vários adjetivos. Opa, corintiano também. Pois é. Também nós temos presente a professora Laurice Gobi, professora Malu Yasuki, mentora, coach mentora de negócio, Malu Yasuki. Estou colocando professora porque é coach, mentor é professor. Então nós estamos aqui presentes hoje para discutir esse tema, que é um tema em alta, gestão de alta performance, que todas as empresas elas precisam ter essa gestão para que ela possa se promover, crescer no mercado, ter competitividade, alavancar o seu negócio. Mas nós temos a Malu, a Laurice também, que são especialistas nesse tema, e eu vou passar para Malu iniciar e posteriormente o professor Calazans já se apresentar. Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos aqui com um tema muito importante. Hoje em dia, eu acho que todas as empresas precisam pensar em ter gestão por competência, né? Gestão de alta performance. Eu vou chamar doutor, né? Eu acho que esse novo modelo de gestão, que a gente fala novo, mas que não é tão novo assim, agora que os brasileiros estão começando a aplicar, né, nas pequenas e médias empresas, qual seria o maior ganho para a empresa e para os funcionários a aplicação de uma gestão por competência? Bom, primeiro, quero dizer que é uma grande honra, né, participar aqui. Agradeço especialmente a Márcia, a professora Malu, Laurice, muito obrigado. Laurice, lembra o nome francês, né? É uma grande honra estar aqui. Olha, nós estamos vivendo um momento, professora Malu, que esse momento, né, como já disse o filósofo dessa modernidade fluida que a gente vive, e especialmente pós-pandemia, onde a comunicação ela ficou muito rápida. Sim. E as pessoas viciadas em dopamina de péssima qualidade, porque as pessoas ficam lá na rede social fazendo mudança toda hora, precisam de informações rápidas, tem um anseio por informações rápidas, isso tem um reflexo na vida das empresas. Sim. Porque isso torna mais difícil para as empresas fazer a fidelização dos seus clientes. Sim. A fidelização dos seus clientes. Hoje, um dos maiores ativos que uma empresa pode ter não é um produto de qualidade necessariamente, mas exatamente, ela precisa fidelizar a pessoa que ela vai atender, e para isso ela precisa ter uma gestão por competência, ela precisa ter pessoas que tenham essa visão, ela precisa contratar pessoas a partir dessa visão, e essa contratação é uma contratação que, ao meu ver, e aí, que nós estamos numa mesa, obviamente, pode haver inclusive discordância, né, com relação a isso, é uma contratação que ela não é apenas curricular. Não. Sabe, você não pode olhar, não adianta, mas não é mais, com todo respeito à formação acadêmica, que eu particularmente prezo, que é importante, mas ela não é uma contratação mais apenas do doutor, do mestre, né, da pessoa que tem um currículo perfeito, mas às vezes não tem uma gestão emocional, não tem uma capacidade de comunicação, não sabe fazer a leitura do cenário a tempo. Ela não consegue fidelizar clientes. Não é à toa que a gente tem visto no pós-pandemia redes varejistas aí grandes, consistentes, que não se adaptaram, que não buscaram adaptação, passando por processo de quase falência, porque não consegue fidelizar o cliente. Então é fundamental que todo mundo faça a adaptação, busque compreender o que é uma gestão por competência, porque senão tem o seu negócio fadado ao fracasso. Sim. Isso é interessante porque com a questão de pós-pandemia, né? O cliente, ele tem várias ofertas, né? Tem vários produtos e ao mesmo tempo ali, uns procuram preço, outros procuram qualidade, eles não estão assim com interesse na qualidade ou uma empresa que vamos fazer assim, que seja
fixa, né? Eles vão pelo produto, então não importa a empresa, importa o produto que essa empresa oferece. E eu acredito que hoje as empresas, elas ainda estão naquele formato, aquele pensamento ainda, né, de mostrar a imagem dela, mas não o produto que ela oferta, o que ela oferece e a forma como ela faz isso. Só que da mesma forma também eu acho assim que é uma preocupação, porque hoje, dentro das empresas, quando você vai fazer a contratação, você vai agregar os seus colaboradores, a dificuldade que você tem na seleção desses colaboradores, porque nós temos ali um viés, né, da parte do conhecimento. O conhecimento que você tem fragmentado, então, ao mesmo tempo, você busca ali ser diferente. E nesse diferente você quer conhecer e aprender tudo, né, que está ali à sua mão, né, porque hoje qualquer conhecimento você vai na internet, você abaixa, você lê e você acha que você já sabe. Que isso todo mundo, né? E até o cliente, quando vai lidar com o seu produto, seu serviço, às vezes ele está dizendo ou pensando que sabe mais do que o produtor. Do que o produtor. E ali você cria ali uma frissura, né, vamos dizer assim. Essa frissura que eu acredito que os empresários não estão conseguindo visualizar e não estão conseguindo ver tanto o colaborador, o profissional, com essa frissura, porque ele esquece que a competência é pela habilidade que ele adquire, tanto do conhecimento, tanto da prática, né? E você vai criando seus expertises ali, e também o empresário, porque o empresário ele tem que conhecer esse cliente, né? E como conhecer esse cliente? Porque a estatística que você faz, o levantamento que você faz hoje, ele é dinâmico. Então, você faz um levantamento e faz um perfil estatístico do seu cliente, mas logo esse cliente modifica. Logo ele tem interferências ali de externos, de outras nacionalidades, de outras culturas, de outros hábitos, e como fazer isso? Sabe, professor, sabe o que eu vejo? Eu vejo o seguinte, que o processo de venda hoje ele é muito processo de storytelling. Não quero reduzir, não quero, obviamente, reduzir isso a uma simplificação absurda, né? Mas até pelo tempo. Ou seja, a pergunta que eu mesmo costumo fazer, não precisa de não trabalhar diretamente com gestão, mas eu trabalho bastante com a performance pessoal. E isso está relacionado. A pessoa que não se enxerga, como é que ela vai ter uma performance na empresa, né? Mas a pergunta que eu sempre faço é o seguinte, que história você conta? E é isso que os empresários muitas vezes estão tendo dificuldade para entender no momento agora. Que história que você conta? Você é dono de um bar, qual que é a história que você conta? Por que eu sento? Por que alguém sentaria no seu bar e não senta no bar da esquina? A pessoa vai comprar um produto agora numa loja, ela pode comprar pela internet, é muito mais cômodo e às vezes mais barato. O que leva ela naquela loja? Por que apesar da crise, tem lojas que vendem caro, produtos que nem são tão bons e mantêm uma fidelidade? É a história que ela conta. E é isso que as empresas precisam começar a aprender. Sabe, acima de tudo, mesmo. Então, qual que é a primeira tarefinha? E estou falando de coisa básica, estou nem falando de instrumento de gestão. Mas porque às vezes também falta o óbvio, certo? A tarefa é o seguinte, quem é você e qual é a persona com a qual você vai dialogar? Aí você conversa com o empresário, ele não sabe. Que você tem razão. Se a gente faz uma análise a partir das estatísticas, né, isso está mudando muito. O que a pessoa pensa hoje, ela amanhã já não pensa mais. Sim. Sabe, a mudança de conjuntura política, de conjuntura econômica, a velocidade das informações muda muito a cabeça do consumidor. Mas ainda assim é possível você traçar a persona que você vai alcançar. Primeiro você define quem é que você quer alcançar. A partir do momento que você define a sua persona, quem que é o seu público que você vai alcançar, você cria o seu storytelling, a história que você vai contar. Porque quando você conta a história, você está gerando nesse possível cliente a necessidade de compra do seu produto. O engajamento. E aí, exatamente, é isso que está faltando. Por quê? Porque a empresa, ao meu ver, ela também não pode simplesmente se render à superficialidade da comunicação do momento. A pessoa que está lá na rede social, passando tudo, passando, e ela vai por conveniência e cria até uma guerra ali de preço que chega um momento que ninguém consegue. Hoje na rede social, por exemplo, tá bom comprar na rede social? Bom, mas muito perigoso, muitos não entregam. Sabe? Então, ainda acabou virando e ainda está assim um pouco de terra sem lei. Então, o que me faz parar para não continuar passando? Peraí, eu estou vendo aqui uma história diferente. Quando eu vejo uma história diferente, quando você cria um storytelling que gera um engajamento, que me segura ali, que segura uma segmentação de um público, aquilo me faz desejar aquele produto. E isso começa a criar uma identidade minha com a empresa para que eu chegue naquele produto e
consequentemente, eu vou deixar de comprar produtos mais baratos de outras empresas porque eu quero viver a competência que aquela história está me passando. Aquela história, eu estou comprando aquela história. Doutor. Então eu compro uma camiseta de uma determinada marca, desculpa, rapidinho, só para encerrar, eu tiro por base a mim mesmo. Eu tenho 45 anos de idade, tenho a cabeça meio quadrada ainda, né? Mas tipo, eu sou muito de ir no mesmo lugar. Sabe aquela coisa? Sempre no mesmo lugar. Eu falo que se eu for comprar roupa, eu compro tudo azul, né? Enfim, a cor da calça é a cor da camisa, né? Ou eu compro tudo branco. Fica tudo muito parecido. E de vez em quando eu mudo. Quando eu mudo de lugar para comprar, é porque alguém contou uma história para mim que me envolveu. E quando eu vou comprar ela, muitas vezes eu estou vendo uma camiseta que ela é mais cara e eu vejo no vizinho mais barato, mas eu não vou. Não vou. Por quê? Porque eu quero estar naquele ambiente. Tem uma história que me convenceu. As pessoas precisam desenvolver, pensar o seguinte: quem é a sua persona e investir na criação de engajamento com essa persona. Se não investe, ele vai ficar nesse samba louco, aqui, sabe, buscando o cliente a qualquer custo, em qualquer lugar. Isso é muito caro, muito desgastante e muito perigoso. Doutor, eu quero só... Antigamente, bem antigamente, como eu sou filha de... Meu pai era empreendedor desde sempre. Nós estamos vivendo um futuro, nosso instituto é esse, formação de gestores do futuro, mas eu não sei se vocês vão concordar comigo, nós estamos indo lá no futuro e voltando lá no passado, é uma escola do passado. Por que antigamente nós tínhamos clientes fiéis? Porque o meu pai chamava a Dona Maria, Dona Josefa, o seu Antônio, ele conhecia todos as dores e os desejos dos nossos clientes. E o que está acontecendo hoje? A mesma coisa, só que de uma forma mais requintada. Hoje você precisa saber quem é a sua persona. Quem é a sua persona? O que ele sente, o que ele come, o que ele bebe, quais os canais que ele assiste. Posso fazer só uma interseção? Pode. Porque quando você sabe, você não vende a camiseta. Você vende a história. Exatamente, você vende a história. Você vende a história. O que aquela camiseta passa? É o sentimento. A camiseta tem um monte. Sim. Mas aquela camiseta vermelha que ele compra ali, não. Então, e isso é perfeitamente possível. Na verdade, o povo tem um anseio nessas velocidades tão rápidas, eles têm um anseio por essas identificações. Então, sabe o que... A partir daí, das falas de vocês, é que vem com uma força muito grande hoje a responsabilidade social, né? Sim. O que a empresa representa para a sociedade. E como essa representação da empresa, a representação dela também do produto no mercado. Só que uma questão assim que eu falo assim, que tem que tomar um certo cuidado ali, são os valores que nós tínhamos, né, antes, né, vou falar assim, tradicionais, né, antigamente, os valores que estão querendo ser imputados hoje. Será que tem a mesma conotação? Será que eu estou buscando e resgatando a história, fidelizando a minha empresa dentro do valor realmente tradicional, aquele valor que você falou, né, da época que você... Será que são os mesmos valores? Ou será que nós estamos querendo fidelizar um produto, fidelizar uma empresa, mas dentro de valores que não são assim tão reais? Sim. Então, o que eu costumo ver? Eu acabei de fazer uma MBA em Coaching Mentoring como gestores do futuro mesmo. Foi o meu TCC, foi isso. Então, gestor de alta performance. E aí a gente estuda tudo isto e a gente para pensar por que o empresário continua fazendo por caminhos mais difíceis, sendo que é tão fácil fazer a coisa certa. O senhor sabe disso, que são as coisas simples que dão resultado. Então, eu costumo dizer que uma empresa, para dar certo, ela precisa de 4 pilares, que é a base de sustentação, como se fossem os pilares de uma casa, que são os valores. Você falou em valores, eu lembrei disso. A empresa precisa deixar claro, mas quando é só uma plaquinha que tem lá, mas nem o dono sabe quais são os valores dele. Na verdade, ele não vive. Ele não vive. Ele trata isso como um aspecto formal. Então, valores, missão, visão e propósito são esses pilares que sustentam uma empresa. E eu digo, eu estava conversando antes aqui, que eu estava escrevendo lá para o blog, e pensei, falei assim, nossa, tem muita ligação da tríade. Eu morei no Japão há muitos anos, e lá eles têm muita ligação com a tríade. Então, aí eu comecei a pensar sobre, nós temos pai, filho e
Pai, Mãe e Filho, né? Deus, é a tríade Pai, de Filho, tudo. Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. E aí me veio o livro do Christian Barbosa, a tríade do tempo. E eu lembrei, também temos uma tríade de gestão de alta performance. O que seria essa tríade? São coisas simples que qualquer empresário pode implantar em sua empresa. Que eu digo, é amor fé e amor a si mesmo. Por quê? Para ele ter fé nele, ele precisa de autoconhecimento. E nós sabemos lá no livro A Arte da Guerra, se você conhece a si mesmo e conhece você está com a guerra, ganha, né? Então, o que está precisando para o empresário acreditar hoje, haver uma mudança, aplicar uma gestão de alta performance, não é tão difícil. Primeiro, conheça a si mesmo. Tenha fé e amor a Deus. Por quê? Porque se você ama a si mesmo, você precisa de algo para você ter fé, para sentir confiança, né? Eu costumo dizer assim, por que a criança pula, você coloca uma criança no alto, ele pula no seu colo? Porque ele confia. Então nós precisamos dessa fé também, uma força maior. E fé e confiança no outro. Isso está muito difícil para nós hoje em dia. Mas o gestor, se ele não conhece a si mesmo e se ele não conhece o outro, não tem como ter uma boa gestão. Então, para aplicar uma gestão de alta performance, é simples, tem esses 3 pilares, essa tríade. Conheça, fé e conhecimento. Né? Para você ter fé e conhecimento, você precisa estudar muito. Né? Para você ter fé e conhecer algo maior, o Deus que você admira, você precisa conhecer muito. E para você conhecer o outro, você precisa ter fé no outro, confiar no outro, você precisa conhecer muito. E aí que você descobre as core competências, né, que chamamos que são as competências especiais da pessoa, porque o que a gente fazia antes? Nós contratava a pessoa, estou precisando de alguém para trabalhar em tal lugar. Aí você colocava o anúncio e contratava a pessoa. A diferença de antes para hoje é que hoje nós fazemos uma entrevista com a pessoa, descobrimos quais são as competências que ele tem, ou às vezes dentro do próprio núcleo, da própria organização, nós descobrimos as competências que os nossos funcionários têm, e aí nós vamos encaixando onde, não é isso ou discorda? Nós vamos encaixando onde ele vai. Eu acho isso fundamental. Acho, inclusive, que é um dos grandes erros que os empresários cometem, é não cuidar do relacionamento com as pessoas e não observar as competências reais daquela pessoa. Que não estou falando de estudo apenas, ele é necessário. A pessoa tem uma boa formação, tem uma formação acadêmica excelente. Agora, ela tem competência pessoal para desempenhar essa formação acadêmica de que modo? Isso muda tudo. Muda tudo. Muda. A gente tem um caso, não me lembro agora, um caso no Brasil de uma siderurgia gigantesca, dessas grandes siderúrgicas que a gente tem no Brasil. Eu estava com o pessoal daquela universidade lá da Florida Christian University, e aí eles estavam contando exatamente isso, né? Que aí eles contrataram, eles precisavam de uma função de chefia importante, né, para ser uma executiva, uma posição da equipe executiva da empresa, contrataram uma moça que tinha uma formação sensacional. Só que era uma posição que exigia comando com peão, com o pessoal, comandar mais de 1.000 pessoas que trabalham. Isso tem algum problema pelo fato de ser uma mulher? Não. Agora, é evidente que pelo fato, vamos ser sinceros, sobretudo pelo fato de ser mulher, exige dela, por exemplo, uma personalidade dominante muito maior que de um homem. Sim. Persuasão. Exatamente, de persuasão e de comando, de presença, para colocar para desempenhar aquela competência curricular de formação que ela já tem. Né? Não, e por tudo, pelo comando. O que acontece? Só que ela não tem essa competência. Ela não tinha uma personalidade, conhecimento que eu estou dizendo aqui da personalidade da pessoa. Ela não tinha uma personalidade dominante. Ela tinha uma personalidade que era muito mais analítica. Sim. Personalidade analítica não é boa para tomar decisão rápida. Não. Não consegue, então, desempenhar o papel da alta gestão. Ele é um ótimo assessor. Ele é necessário para quem está tomando decisão.
para quem é da alta gestão, precisa de uma assessoria técnica com aquela capacidade, mas não é ela a pessoa para tomar decisão. E a empresa teve gravíssimos problemas. E demorou para a empresa perceber o seguinte: o problema está naquela funcionária? Não, o problema está na posição que ela foi colocada. Entendeu? Exatamente, na gestão de pessoas. Rapidinho. Nem na posição que ela foi colocada, né? Hã? Eu acho assim que a escolha, né, que fizeram dentro da necessidade que eles tinham no momento. Mas porque eles não consideraram o seguinte: conhecer a pessoa. Que é exatamente isso, gestão de pessoa. Eu sei quem é a Márcia na ordem do dia. Eu lá no meu escritório de advocacia, que não é grande, mas eu sei, por exemplo, eu tenho lá um advogado que é funcionário, que é excelente de produção. Escreve muito bem, pesquisa muito bem. Isso é uma tarefa difícil para ele em termos de pesquisa, de elaboração de petições, de defesas. Ele faz muito bem, com profundidade e com rapidez. Mas eu não posso colocar ele para conversar com o cliente. Eu não posso colocar ele para fazer uma audiência. Porque ele não tem essa competência. Relacionamento, aptidão não é com ele. Entendeu? Então, assim, eu tenho plena consciência disso. É algo que ele tem que desenvolver, é algo que ele pode melhorar, mas não é a dele. Eu, na minha condição de gestão, eu preciso escolher aquilo que me dá resultado com menos esforço. Sim. Esse é o que seja gestão de alto Então, impacto. hoje o senhor acha, eu acho válido, eu gostaria da opinião do senhor, o empreendedor, o gestor, ao contratar uma pessoa, é tão fácil aplicar um teste de perfil, né? O diz que é tão fácil você aplicar. Não é fácil, não. Não, mas, Não é mas fácil. hoje em dia, não, hoje nós temos o DIS que ele dá quase 100% de... o colaborador na prática mesmo. Não, dá pra gente- psicólogo, com sociólogo, com todo esse apoio profissional, os profissionais mesmo da área falam assim que não é fácil. Você traça o perfil. Você conversa, você traça o perfil, mas é somente no dia a dia que você Mas não é um vai bom começo. conseguir. Mas, Mas Laurice, não é um ponto de Isso, partida. é um ponto Essa de partida, ferramenta você diz que, ter Laurice, aquela impressão, né? A primeira impressão que nós falamos, né? Mas, às vezes, você às vezes contrata uma pessoa e você não fala assim, olha, não vai ser o perfil, mas ela desenvolve. O próprio ambiente onde ela está, o próprio apoio que ela tem, ela Não, mas desenvolve hoje em e ela dia- faz. E isso é de pessoa, né? Então, uma coisa que você falou muito interessante, não é o conhecimento técnico dela, é a pessoa. E a pessoa, se você abrir ali uma forma de como você explorar aquilo que, né, que está lá, às vezes oprimido, às vezes você consegue ali um bom colaborador. Mas ali é questão da parte de gestão mesmo, né, de como você vai fazer a gestão interna dentro da sua empresa. Então, aí chega num ponto interessante. Por exemplo, como é que a empresa está se posicionando com relação a feedbacks? Porque só se desenvolve quem tem Justamente, feedback. monitoramento e avaliação. Exatamente, ou seja, isso é relacionamento. A empresa precisa ter um modelo de gestão de relacionamento interno. Sim. Relacionamento. Comunicação. O gestor precisa se Comunicação comunicar. interpessoal. E precisa se comunicar com eficiência, porque muitas vezes não tem comunicação assertiva. Ele precisa entender quem está na posição de gestão, obrigatoriamente, ao meu ver, precisa entender de comunicação. Porque os problemas de comunicação são problemas do meio ou de quem falou. O problema não é de quem ouviu. Não é de Não quem adianta ouviu. eu querer pegar uma pessoa que fala inglês e falar português e exigir que ela me entenda assim. Então, muitas vezes, não tem feedback. Ou tem aquela coisa seguinte, está resolvido na minha cabeça. Mas eu, para o... Exatamente. Agora, eu transmitir com clareza essa informação, porque às vezes eu tenho um potencial, Justamente. um funcionário com um potencial gigantesco do meu lado, que ele só está precisando de clareza. Sim. A forma de como você vai passar uma atividade, a forma como que você vai, né, se comunicar com ele. E aí você consegue, aí sim, com o passar do tempo, Então, você consegue identificar Mas, de esse qualquer forma, perfil. essa análise comportamental, sim. ela é um ponto de partida. É um né? ponto Porque de muita partida. gente não parte dela. Nem Não. parte dela. É que aí ele só olha o currículo. Que aí ele vai E lá, olha o outra currículo, coisa, formação. Pelo contrário, vamos colocar mais, né, fundo aqui. Eles contratam uma empresa para fazer a contratação do seu colaborador, mas ele só conhece o colaborador quando ele inicia as atividades. A empresa que está contratando conhece a empresa? A empresa em qual esse colaborador vai trabalhar, esse é o primeiro ponto. Segundo, esse colaborador conheceu a empresa desde o primeiro momento em que ele entrou lá? Não, ele só vai entrar depois que ele é contratado e ele, né, passa por todo um crivo de seleção lá. Terceiro, o próprio dono da empresa, ele teve esse contato com esse funcionário? Ele vai ter o contato depois que ele passou por um crivo, né, e a equipe falou assim de contratação, disse, olha, é esses que são os selecionados.
Então, eu acho assim que dentro desse cenário ali, a própria empresa deveria sim fazer todo esse processo. Mas você não porque acha é que uma isso forma não é de... contraproducente? Por exemplo, eu exigir isso do dono da empresa, ou do presidente da empresa, ou do CEO da empresa. Como é que a empresa vai crescer se eu preciso Mas que ele ela deve participe ter, dessa deve ter sessão um de... setor de recursos Não, de sim, mas é isso recrutamento que eu estou dentro da dizendo, porque empresa, se eu mas não esperar terceirizado. dele... Não, mas por que não? Você acha? Eu acho que o problema, Porque isso tem que criar, só para problematizar, Não. e se eu criar processos internos exatamente que envolvem comunicação, feedback? Que fique bem claro. Exato, mas aí é As porque, atividades, o que eu a estou cultura, querendo a dizer é que eu clareza. acho que o problema não está em trazer isso para dentro da empresa, porque eu acho que se a gente colocar a autogestão para acompanhar todo o processo de seleção, eu acho contraproducente. Porque o tempo dele é para tomar decisões. Eu, particularmente, seria contra. Não participe dessa contratação, porque se você tem um problema de contratação, é porque você está com as pessoas que estão contratando erradas, e se a contratação dessas pessoas depende de você, É então aí lógico. o problema está na autogestão. É lógico que Ou dentro seja, da empresa tem as suas unidades de gestão. Então, mas eu falo o seguinte, aí eu acho, professora, na minha opinião, que é outro problema que tem também, ao lado de tudo isso, uma coisa que não isola a outra, falta de processo. As Falta de empresas processo. não têm Não processo. tem. É verdade. Toquei e consegui. Entendeu? Falta de Não processo. tem É verdade, processos isso. definidos. Quando não tem processo definido, você gasta 100 vezes mais desnecessariamente, você gasta 100 vezes mais tempo, Pessoas- você desgasta, você estressa, você mata as pessoas que estão do seu lado. Estruturação. Eu, por exemplo, tenho Organização. personalidade de 99% dominante. Se eu não tiver processo bem definido, eu mato todo mundo que está do lado. Eu sou dominante. Então, bota quente aí- na cabeça de todo mundo, mas só que os processos não estão bem definidos. Aí nós estamos falando de pessoas, produto A Márcia, e acho que queria processo, os falar alguma 3 coisa. P's, né, da gestão, É que, né, assim, professor? se a empresa ela contratar errado, é melhor ela demorar para fazer uma contratação bem feita, porque se ela contratar errado, depois ela vai ter um esforço 5 vezes maior de Pra ter que treinar descontratar. aquele colaborador e, além de tudo, ainda de repente, esse colaborador ele não crescer dentro da empresa. E se não der certo, o ato de descontratação. Aí a questão Que aí financeira, tem que tem que o- fazer rescisão. Eu então, acho que o problema- eu acho que o quis problema tocar e hoje- Você falou parte do Eu acho que o processo. problema hoje é que antes a empresa era vista verticalmente, né? E hoje a empresa precisa Hierarquia, né? mudar esse pensamento. A empresa hoje tem que olhar de forma horizontal. Por que de forma horizontal? Não, Descentralização. Por que de forma horizontal? Porque nós temos que aproveitar ao máximo todo o potencial que cada um dentro da empresa tem. Porque, às vezes, uma ideia boba que um deu ali é o que pode dar muito resultado para a empresa. E eu já tive empresa, já tive vários funcionários, e aí eu sei muito. Às vezes, o que eu falava para o meu filho, começa a pedir, pague para uma ideia. A mamãe está ficando doida, eu falei, começa a pagar. Aí eu falei para eles, ó, nós vamos pagar X para uma ideia, a ideia melhor que foi implantada. Rapaz, eu fiquei impressionada com as ideias. Eu falei, nós não ouvimos a base, né? Nós não ouvimos. Aí ele fala assim, gestão de alta performance é novo. Não, leia o livro lá, O Monge Executivo, você vai ver que não é novo. Tá lá, ó, séculos e séculos. A gestão né? descentralizada, né? Gestão Ela descentralizada. É muito difícil de ser aplicada. Então, hoje, as Mexe com muita competências, nós temos aí cultura, que ver. costumes, é difícil. Eu não sei falar inglês, mas hoje você precisa, na contratação, é soft skill e hard skill, né? Nós temos que olhar esses 2 pontos para ver onde agora eu vou encaixar essa pessoa. Mudou só a posição, né? Se antes a gente contratava uma pessoa para um lugar tal, agora nós contratamos a pessoa e onde nós encaixamos ele, onde ele vai se dar bem. Exatamente. E um pouco de flexibilidade também para que as pessoas que possam ter um pouco de circulação. Eu, particularmente, acho isso interessante. Circulação de E ideias. circular ideias, circular posição, sabe? Circular Às vezes posição. você tem um As empresas gestor... modernas, né, são desse jeito. Exatamente, você tem um gestor ali que não Modernas. sabe, ele comanda todo mundo, mas ele não tem a menor ideia do que o outro faz, porque ele não anda lá. Você sabe que no Entendeu? Japão é assim. Ele tem que circular um pouquinho, É o que ele tem na que área, deixar né? o É o que na funcionário mais área da baixo circular um contabilidade. Você pouquinho. sabe que no Japão é assim, né? Sim. Desse Não, jeito. não sabia, na verdade, que o Japão Na era área assim. da contabilidade está assim agora, né, Márcia? Essa parte da informação, eu acho que está tendo um pouquinho mais de integração, né? O escritório está conseguindo, pelo menos, entrar em contato com as empresas e ver na real, né, o que elas estão fazendo. Hoje com o sistema de informação integrado na contabilidade, ela consegue acompanhar. Não, que o funcionário fica, às vezes, ali 5 anos na mesma função. Sabe? Fica super, ultra, mega especializado
E estressado. estressado só naquela função. Isso é bom. A empresa passa a ficar dependente daquilo. Ele tem que conhecer, porque para você impregnar a cultura da empresa nesse colaborador, para que ele vista a camisa da empresa, é necessário que ele conheça, que ele viva a empresa. Então a empresa tem que permitir essa rotatividade. Quando você faz uma roda de conversa para pegar o fulano, a tia que limpa o chão, deixa ela dar uma ideia que pode ser uma solução da empresa, a história muda. E premia. Eu gostei muito dessa ideia. E premia. Entendeu? Uma coisa que as pessoas precisam aprender. Premiar a boa ideia e também valorizar e pagar por feedback negativo. Falar em valor. Feedback positivo, elogio. Não gostam de feedback negativo, mas precisa aprender. É um padrão de resiliência. Cresce com ele. Exato. E você tem que valorizar, especialmente quando o feedback, ele é feedback mesmo. Ele não é uma casquinha que você está tirando de alguém. Não foi que nós aprendemos que nós crescemos com a dor. Se você está com dor, é porque você está crescendo. É a liberdade, né, que você dá, quando você descentraliza, você dá liberdade para todos os colaboradores terem a sua opinião e demonstrar de uma forma sadia essa opinião. Por isso que eu falei assim, que mexe muito com cultura, com hábitos, costumes, porque o gestor não está preparado para isso. Ele quer a opinião dele, que se prevaleça a opinião dele, a forma de visão dele. E muitas vezes ele não sabe trabalhar com as diferenças. E dentro dessa alta performance, as diferenças é que estão no primeiro plano. Você tem que entender a diferença do outro e conseguir trabalhar com ela. É por isso que eu te falei da tríade, entender o outro. Amar o outro é muito difícil, né? Mas para nós amarmos o outro, nós precisamos entender. Então, saber quais são as dores, quais são os desejos. Eu acho que é isto que faz o funcionário vestir a camisa. Para vestir uma camisa. Está vendo como é simples aplicar uma gestão de alta performance sem precisar gastar nada, apenas colocar na reunião. Eu trabalhei no Japão, quando eu fui para o Japão, nós trabalhamos na Toyota, né? E assim, uma grande empresa, mas toda segunda-feira fazia reunião de 10 minutos. Não é mais do que isso, não passa de 10 minutos. E eles perguntavam para nós quem éramos nós, brasileiros, naquela grande empresa. E eles faziam reunião e perguntavam qual a ideia que vocês têm para modificar aqui. O que nós fizemos de errado, o que nós fizemos de bom. E aí, era rapidinho, você dava a ideia, você já está pronto, pode ir para... Então, aquilo girava, era muito rápido. Tudo é muito rápido, tudo é muito elaborado, tem processo para tudo. Então, qual é... eu vou fazer uma pergunta, se hoje alguém perguntar para o senhor assim, como que eu coloco na minha empresa, vamos dizer, pequena empresa, quando a gente fala em alta performance, em core competência, essas coisas, as pessoas já pensam em grandes empresas. Não, precisa começar de pequena, né? Da pequena empresa. Como começaria a implantar a gestão de alta performance dentro de uma empresa? Como o senhor começaria? Eu começaria identificando a persona para a qual eu vou apresentar o meu produto, o meu serviço. Primeiro ponto, eu não tentaria fazer uma comunicação genérica. Estabeleceria uma persona, porque depois eu vou criar uma história para eu criar um vínculo, uma interação com ela. Uma análise individual? Não, colaborador? Não, vou chegar lá, estou falando do ponto de vista externo, eu preciso saber porque está tudo relacionado. Depende com quem eu vou falar, é o perfil das pessoas que eu vou trazer para dentro da minha empresa. Véio. Sabe, uma coisa é pegar, às vezes, da contabilidade, que às vezes é um perfil mais técnico mesmo. Agora, quem vai trabalhar com relacionamento com o público, uma coisa é eu trabalhar, por exemplo, vender uma camiseta de surf. A outra coisa é eu vender livro de direito. A linguagem é totalmente diferente. Completamente diferente. Então, se eu não sei a persona que eu trabalho, eu posso correr o risco de cruzar isso aqui, não vai dar certo. Se eu trago um surfista para falar com um advogado, ele vai jogar fechar na hora na cara dele. E o contrário também. Então, se eu não sei a persona, eu não consigo criar meu ambiente interno. Primeiro, identifique a persona. Onde é que eu vou trabalhar? Certo? Qual é o público que eu vou alcançar? A partir daí, eu primeiro definiria processo. Entendeu? Eu gastaria dinheiro com definidores de processo. Eu acho que aqui vale a pena. Processo e organização. Exatamente, processo. Eu estou fazendo isso dentro do escritório todos esses anos, no mínimo 7 anos. Porque se eu contrato primeiro, sem saber quais são os processos, eu corro o risco de contratar menos, mas sobretudo eu corro o risco de contratar mais. Entendeu? Às vezes eu coloco 10 pessoas num setor que eu podia ter um com um processo bem definido. Então, só assim para... Evita que trabalho seja refeito, refazimento de trabalhos, o cansaço exagerado, o gasto desnecessário de recursos. E o risco. E desculpa tomar o tempo,
mas é porque muitas empresas pequenas tratam isso como desnecessário. Desnecessário. E não é verdade. Deixa eu só colocar de uma forma técnica aqui. Quando ele está falando de processo, ele está falando também, que nós chamamos aqui de unidades, outros chamam de setores, outros chamamos, né, chamam ali de departamentos. Então, o processo seria isso, né? Só para deixar claro, para não confundir nas questões ali. Então, a estrutura organizacional é uma coisa que eu tenho, assim, por mim, um conceito, né, forte, que primeiro você tem que estruturar, saber dentro dessa estrutura quais as competências e as atividades a serem desenvolvidas, para cada atividade criar o seu perfil, para cada perfil criar o tipo de líder ou tipo de equipe que você quer formar, e a partir dali cada departamento com seus centros de custo e os seus processos, porque você consegue interligar, que é o que nós chamamos de sistema de informação, né? Você consegue criar ali uma ligação entre as unidades. E eu costumo falar assim, não de setor, eu costumo falar de unidades, porque nós temos que dividir isso. Mesmo se for uma pequena empresa, essa divisão tem que estar clara. Porque você não tem como tomar decisões rápidas se você não tem informações precisas dos setores que compõem a sua empresa, não é isso? Então, você precisa de ter essa organização de uma forma clara. E hoje o que nós percebemos na empresa é que ela começa a crescer de uma forma desorganizada. Porque não tem processo. Ela não consegue visualizar, até mesmo faz a mistura do colaborador com o sócio ao mesmo tempo é colaborador, porque ele não se identifica dentro dessa estrutura. Ele não consegue olhar para aquela empresa como se fosse assim, cada qual dentro, né, da sua atividade e desempenhando ali esses processos, né, em cada unidade da empresa. Muitas empresas não mudam de patamar justamente pela falta da alta performance, Sim. Colocar na parte comercial, treinar colaboradores, a própria gestão interna. Justamente. Então é algo tão básico que nós sabemos que a gestão, ela que vai gerenciar todos os processos internos, e muitos empresários não têm isso claro em mente. Então, por isso que nós mesmos oferecemos mentorias, palestras, treinamentos, para poder chegar esse conhecimento até a empresa, para que a empresa possa se organizar, rever os processos internos, capacitar os colaboradores, ver os números, que é onde entra a questão financeira e contábil, verificar qual a rentabilidade que ela tem, quanto ela tem de lucro, para que ela possa se planejar no curto e longo prazo e alavancar. Ela verificar onde eu posso investir, eu posso abrir novos mercados. Então, o empresário ele precisa conhecer para que ele possa chegar num patamar de alta performance. Ele precisa conhecer a estrutura da sua empresa, justamente, Márcio. Precisa conhecer a estrutura da sua empresa para saber onde que estão os pontos fortes, os pontos fracos e onde que ele deve investir. E o retorno também desse investimento. Porque muitas vezes o empresário ele investe, mas ele não tem planejamento adequado do retorno desse investimento. Quando que eu vou ter um investimento? Quando eu vou ter amortização desse investimento? Em que momento? O que eu preciso, né? Me organizar para tanto o capital de giro ou o recurso que eu tenho da minha empresa, para eu conseguir estar no mercado, me estabelecer até amortizar esse investimento que foi colocado. Então, ele tem que ter essa estrutura. Nós temos esse diferencial por sermos contadoras, empresárias, gestoras da área contábil. Então, nós acabamos tendo essa vantagem para poder administrar os nossos negócios. Eu levo isso em consideração. Porque como eu dei aula há muitos anos, principalmente na área de controladoria, parte tributária, gerenciamento, tudo isso me ajudou muito também a administrar o meu negócio. Então, eu com esse conhecimento, facilita eu administrar o meu negócio e ajudar os meus clientes. Agora, você imagina um empresário, porque você ser um gestor não é fácil, nós estamos falando aqui de gestão, desde gestão comercial, gestão de pessoas, toda a parte gerencial para ela alavancar e ser uma empresa de alta performance. Aí você pega um empresário que ele não tem conhecimento de nada. Aí ele pensa, não, eu tenho um administrador, eu posso ter um advogado, posso ter vários profissionais de várias áreas. Muitos gestores, eles aprendem com esses profissionais. Tem gestores que eles conseguem aprender, mesmo não tendo conhecimento, eles conseguem aprender, eles conseguem crescer, alavancar e virar excelentes empresários. Mas tem gestores que eles não conseguem. E aí ele também não consegue enxergar a necessidade de implantar os processos internos, a questão do sistema de informação, analisar os números, os indicadores. E, de repente, ele está trabalhando no vermelho, ele quebra e ainda acha ruim. Aí vai achar ruim da economia, vai colocar culpa em outros, na verdade. Dá licença, não tem essa questão do alto, né? Conhecimento. Eu quero falar só um pouquinho, eu vou falar para quem está nos assistindo agora.
o Instituto, nós abrimos o Instituto com este propósito, com este objetivo. Eu costumo dizer que gerir uma empresa não é difícil, é complicado se você não tem o danado do processo, porque aí começa o processo desde o início. Porque gestão, você precisa pensar assim, quando eu vou fazer uma mentoria numa pequena empresa, eu digo para ela assim, você precisa ter um gestor financeiro, um gestor de risco, um gestor de projetos, um gestor de marketing. E aí vou falar, mas eu preciso de tudo isto? Pensa na sua empresa daqui mais 10 anos. Você vai precisar disso. Se você não pode hoje, você será o gestor de tudo. Mas lá no organograma, você coloca lá o gestor de projetos, gestor de risco, gestor de tudo. E aí você vai trabalhando isso no seu dia a dia. Hoje, gestão de comunicação. Gente, precisa. Então, até isto, você precisa se organizar. Como que eu vou falar na reunião amanhã? Então, antes, tem que ter um planejamento para não haver ruído na comunicação. Então, isso é uma gestão de comunicação. Então, é isso que nós ensinamos para o empresário. São as tarefas para que um empresário ele seja bem-sucedido. Não é verdade, Larissa? Mas ele não precisa fazer tudo. Ele pode chamar a atenção que, olha... Se ele conseguir fazer bem feito, ele cresce. Olha o futuro profissional. A responsabilidade do futuro profissional. Porque ele não pode simplesmente ter aquela expertise técnica, né, lato, ela tem, né, estrito, não colocar assim, ela tem que ser lato. Sim, isso. Porque ele tem que entender de todas as áreas, o profissional não adianta a hiperespecialização. Nós não estamos. Não estamos. Então, hoje já não. Passou a época Não. E agora, e sobretudo, eu até uso pedindo licença para buscar um conceito bíblico, né? Que é o seguinte: ele tem que ter um coração ensinável. Entendeu? Essa é a diferença. Você está disposto a entrar lá, mas a sair também dessa carapuça que você tem, entendeu? E a viver aquela empresa, se internalizar naquela empresa. Isso. Vai passar a viver, conheça os valores, e aí a gestão tem que deixar isso bastante claro, e passa a viver esses valores. Isso é fundamental. Ou seja, é ter a capacidade de adaptação, que quando você tem capacidade de adaptação, você está preparado para aprender. Então eu estou indo, sobretudo, para aprender. E aí eu me adapto àquela linguagem, àqueles valores, àquela situação que eu estou vivendo. Esse profissional é o profissional do momento. E é o profissional do futuro. É o profissional que vai crescer. É ter, acima de tudo, inteligência emocional. É um engenheiro. Metacognição. Exatamente. Porque o engenheiro... Por que eu falo que é um engenheiro? Porque o engenheiro, ele aprende a aprender. Ele não tem um modelo 100% pronto. Ele sabe mais ou menos quais são as estruturas básicas. Né? E ali lá dentro ele vai ter que construir as coisas. E hoje as coisas são exatamente desse modo na gestão. E até complementando, porque o engenheiro não tem, por mais que ele faz análise de solo, por mais que ele faz análise da área que ele vai construir, ele não tem a 100% de certeza. Então, ele começa a fazer o projeto dele já dentro ali de 50% de viabilidades que aquele projeto pode ter algum problema. E a diversidade, né, a forma de como ele vai estar tratando isso, que é interessante. A forma como ele lida com os problemas, né? Eu acho que hoje, tanto o gestor como o profissional, ele tem que saber lidar com esses problemas, com esses desafios. Ele tem que saber lidar e tem que passar. E o profissional, especialmente o profissional novo que está vindo para o mercado, ele precisa entender o seguinte, que ele tem que ser íntegro. Não é apenas íntegro no sentido da correção da sua conduta, não é isso, mas é porque é uma pessoa só. Então, aquilo que ele faz na casa dele, ele vai fazer na empresa. Sim. Aquilo que ele faz na empresa, ele vai fazer em outro local. É o que eu falei antes, né? Então, olha, parece coisas que são dissociadas, não são. Não são. O cara tem que cuidar da saúde. O cara tem que cuidar da atividade, tem que fazer atividade física. Ele tem que ter uma espiritualidade ativa. Porque quando ele está assim, ele está ativado e pronto para encarar inteligência emocional diferentes. Porque se ele fica focado, eu sou um digitador. Entendeu? Eu sou o melhor digitador do mundo. E aí depois ele se a casa cai, ele não sabe resolver. Não precisa nem cair a casa. Pode ser qualquer coisa diferente. Entendeu? Quando na vida dele, então, ele faz coisas diferentes, quando ele é uma pessoa que pratica atividade física, quando ele é uma pessoa espiritual, quando ele é íntegro, que ele sabe, naturalmente dentro da empresa, se ele for chamado na hora para tomar uma decisão, ele vai conseguir tomar uma decisão. Quando ele for chamado para fazer uma atividade diferente, ele vai ter a disposição de aprender. E se nós observamos as histórias de sucesso
Aquelas histórias, as pessoas começaram como estagiários e viraram presidentes de grandes companhias. Qual foi um dos grandes diferenciais? A disciplina e a capacidade de adaptação. Escutar, Ninguém passou por caminho fácil. Todo mundo, quando ouviu, sabe, aquela briga, quando recebeu um dedo de cara, ele agradeceu pela oportunidade de pegar crescimento. exemplos e colocar em prática. Resiliência, entendeu? Resiliência. Ele foi lá e falou o seguinte: É a obrigado, é isso Crescer em mesmo. momentos de Ao invés de ir lá e querer sair processando todo mundo, sabe? Pega lá quando passa por um momento difícil, ele vê uma oportunidade de fazer um processo, certo? Ele vê aquilo uma oportunidade de crescer naquele mesmo ambiente. Sim. Inclusive de fazer a diferença. Então, aprender com os erros. mais uma vez eu chamo a atenção de você, ouvinte, porque é isto que nós do Instituto ensinamos, ou para a sua empresa, e nosso curso de Gestores do Futuro, nós ensinamos desde o autoconhecimento a ter essas habilidades, competências, né? Core competências, que é a chamada competências especiais, e saber lidar com o problema, ter inteligência emocional, tudo isso nós ensinamos. Não é uma coisa que você vai aprender na faculdade, porque aqui Preparar o empresário. unimos todos os conhecimentos e colocamos no modelo de negócio. Nós vamos ensinar você a fazer processos, a entender as pessoas, a fazer uma entrevista, quem que você vai contratar, como que você deve contratar, como você deve agir dentro da sua empresa. Tudo isso nós iremos passar em nosso curso Gestores do Futuro, e também podemos ajudar você, empresário, na sua empresa, Porque a administrar esse tipo de coisa, a transformar a gestão antiga numa gestão de alta performance. Porque toda a atividade, toda a ação que você desenvolve, você tem que ter o conhecimento. Você não faz somente na prática, mas o conhecimento ele faz você pensar. Conhecimento faz você ver outras alternativas, amplia a sua visão. O Conhecimento muda, né? conhecimento assimilado, não aquele conhecimento que você simplesmente faz por uma questão de título, por uma questão de um diploma no final, né, de um período em que você desenvolveu ali de etapas por etapas dentro de uma estrutura pedagógica lá que foi ofertada. Mas o conhecimento é aquele que você lê, estuda, assimila e consegue adaptar as técnicas e as teorias que você aprende para a prática. E esse conhecimento que é o mais importante, porque o conhecimento ele é uma forma geral que você adquire. A prática tem as especificidades e você vai colocar todo o conhecimento que você adquiriu e dentro daquela prática, dentro daquele assunto específico, aquela atividade específica. Então, você consegue fazer isso a partir do momento que você sabe. Então, o conhecimento é importante para abrir a sua visão. A prática ela é importante porque você vai fazendo a experiência, você vai fazendo o experimento, você vai colocando lá todas as formas de conhecimento, de teorias que você entendeu, e você, na prática, vai testando e fazendo essa atitude. A especificidade está aqui. Em cada empresa, ela é uma diferente da outra. Isso que eu estou querendo dizer. Não tem como você pegar uma técnica e fazer um padrão para todas as empresas. Cada empresa, ela é diferente. Então, você tem que analisar dentro daquela técnica de um sistema, de um processo, de uma metodologia que você quer aplicar dentro da empresa. Você só vai poder aplicar ela se você entender quais as diferenças daquela empresa, quais os pontos fortes, os pontos fracos, o que aquela empresa necessita. Isso é que eu falo que colocar a teoria dentro da prática. Mas você só consegue fazer isso se você obtém conhecimento. Não é isso? O conhecimento, nós estamos assim, às vezes ele é meio que equivocado, por quê? Você não tem, se o conhecimento ele gera uma pesquisa, você não teria alguns produtos de consumo se não tivesse lá um cientista, né, desenvolvendo ele. Você não teria aplicação dessa ciência se não tivesse um empreendedor que fosse lá, patenteasse essa ideia e colocasse ele na prática. Então, esse conjunto ali ele tem que estar, não pode estar desassociado. Então, você tem que conhecer, você tem que crescer como a parte mesmo de saber,
e você também tem que entender que esse saber ele tem que ser colocado na prática em determinados momentos. Tem certas teorias que eu não, de administração, por exemplo, de gestão, que eu não posso aplicar em uma empresa. Tem outras que eu já aplico. E o que nós percebemos ali é o cuidado, né, quando eu falo assim de tomar o cuidado de você e também por essa questão do, como é que eu diria assim, a palavra me fugiu aqui, mas do modernismo, né? Hoje vamos estar trabalhando, eu vou tocar no assunto, porque toda live eu toco no assunto. Hoje nós estamos trabalhando ali no conceito ambiental e conceito social, dentro da governança. Então eu vou lá e vou aplicar o conceito social, que eu já fiz um apontamento já, né, no início lá, e vou aplicar ali o conceito ambiental. Mas como que você está aplicando isso? Como que você está entendendo o que é isso dentro da empresa? Eu vou estar aplicando ali alguns conhecimentos dentro da gestão humana, mas como que você está aplicando? Ter gestão de projetos. Como que você está entendendo isso? Como que você está aplicando? Como que você fez isso? Porque não é somente o conhecer, é você assimilar esse conhecimento e você identificar ele e aplicar ele. E, na verdade, isso tem que permear todas as áreas. Em todas as áreas. Na cultura. Em todas Ou as seja, áreas. não é uma questão de decisão, apenas de um momento de aplicação também. Não. Isso tem que ser estar... monitoramento Não, isso e avaliação. isso tem que estar na cultura. Ó, eu vendo com conceito ambiental, mas na hora que eu vou imprimir o meu relatório lá dentro, eu não ligo, não tenho nenhum sistema de controle de impressão para evitar o gasto desnecessário de papel. Isso não é cultura. Não. Né? Não se sustenta. Já tem que mostrar na própria atividade Exato, da isso empresa. tem que estar lá dentro, isso tem que ser dali. vivido. Né? Em todos os aspectos intensos. Até porque isso, gente, não tem como fugir. Não tem. Você só vai transmitir aquilo que é o seu valor. Não tem jeito. Eu costumo dizer tem que ser a sua vida. A empresa é o reflexo do dono. Né? É isso. É isto. Então, quando um dia me perguntasse, Malu, o que a gente faz para crescer, já que você estudou tanto sobre isso? Eu falei, estudar. Vai viver a vida inteira estudando? Não. Estude a si mesmo, estude seu negócio, estude o concorrente, né? Estude o mercado interno e externo. Pronto. O empresário Né? tem que ter conhecimento. Aí é conhecimento. A pessoa fala assim, mas é conhecimento. Às vezes a pessoa... E outra coisa que a gente costuma dizer hoje, é tanta informação que já virou desinformação. Tem que tomar um cuidado nisso. O empresário ele precisa ter conhecimento, conhecer o seu negócio, planejar para que ele possa conhecer a informação da empresa, porque de repente ele tem condições de tomar decisões com antecedências e sair fora de algum caminho que ele está ali exercendo, fala, não, esse caminho não está certo, ele tem condições de voltar à rota e replanejar. Então, eu penso assim que nós estamos falando de gestão de alta performance, mas o planejamento, ele é essencial para que o empresário possa conhecer o seu negócio, saber quando ele pode investir, saber o caminho que ele está tomando, se ele deve contratar, se ele deve aumentar a produção dele. Eu estou aumentando meu faturamento, minha projeção orçamentária, eu estou crescendo minhas vendas, preciso contratar mais pessoas, então ele tem que conhecer o negócio dele, porque senão ele não consegue ter qualidade. Então o planejamento é fundamental. Então, se tratando de empresas, você planejar com antecedência, que seja 6 meses, 1 ano, você tem condições de tomar caminhos com menos problemas também. E decisões corretas, né? Só fechando aqui, que já falta pouco, você vai fechar, eu acredito que o gestor do futuro, a gestão de alta performance, ela vem para inovar as empresas. Então, as empresas que não investirem nesse tipo de gestão, está fadada. Com toda certeza, isso é algo que é real. Sabe? A pergunta que eu deixo é o seguinte: as pessoas conhecem os seus valores? Você que é empresário, os seus funcionários conhecem os seus valores? Aliás, você sabe quais são os seus valores? O que você vende exatamente? E a missão. Certo? Porque se você não conhece o que você vende, qual é o valor que você está agregando na vida das pessoas com o seu produto ou com o seu serviço, você não vai suportar a concorrência. Sim. Não adianta. As pessoas, o seu concorrente, quem está vindo para o mercado agora, essa galera nova, ávida, aí elas estão colocadas exatamente assim, é menos técnica e aí também não dá para viver sem a técnica. Certo? Ou seja, quem se qualifica também sempre vai ter espaço no mercado. Tem que fazer adaptação. Sim. Mas sempre vai ter espaço. Está preparado. Só que
o quesito emocional, ele vem É em primeiro importante lugar hoje. ali para criar o gancho, para colocar aquela empresa para funcionar. Sim. Entendeu? Então é necessário, você empresário, que você faça a reestruturação da sua empresa para colocar competências de alta performance, tudo isso que nós falamos aqui, para contar a sua história, para saber qual é o valor que você está vendendo, qual é a sua missão, que diferença você Missão faz de pro vida, mundo. principalmente, isso né? tem que estar na sua mente, sobretudo, mas também tem que ser escrito, como diz a Bíblia, sabe? Que você tem que escrever a missão, sabe? No seu coração, em tábuas onde você possa ler. Isso tem que estar no coração dos seus colaboradores. Porque ele vai vestir a camisa. Sim. Ele vai viver aquilo. Nós estamos aqui dando uma aula para ajudar o empresário a melhorar o negócio dele, com vários profissionais em vários anos. E olha as dicas boas que nós passamos É isso. aqui. Eu chamo isso de exponencialidade, sabe? Sim. Pessoa exponencial, Doutor a mente Calazan, Você exponencial. também tem um livro, que você é escritor, né? Isso, estamos lançando agora, daqui a alguns dias vou lançar o livro Mente Exponencial, já tenho 2. Já é para ajudar o empresário. a Vai crescer. ajudar. Esse Esse é é o o segundo? Não, eu não lancei oficialmente, eu tenho os 2 escritos. Vou preparar o lançamento primeiro do Mente Exponencial e o outro vai ser um segredinho ainda. Esse eu quero comprar, mente Entendeu? Porque exponencial. ele é um conjunto de técnicas, tá? Ele é um conjunto de técnicas de crescimento. Técnicas mesmo, de comunicação, de posicionamento. Eu sou advogado, mas eu tenho uma vivência. A partir da minha vivência, eu juntei isso com técnicas, com programação neurolinguística, para dizer o seguinte: olha, como é que você vence situações que aparentemente são impossíveis? Isso é exponencialidade. Ajudar Certo? o empresário a crescer, Exatamente. a empresa A dele. mente exponencial é exatamente essa mente que ela tem uma capacidade de transmissão de valores. Quando o empresário chega para conversar com seus colaboradores ou quando ele chega para conversar com seus clientes, ele não passa simplesmente um produto ou um serviço como se estivesse colocando goela abaixo. Ele Nós chamamos- gera o desejo. Nós chamamos de Entendeu? over Eles têm- delivery, né? e quem trabalha na empresa tem o prazer de trabalhar. Ele pode até em algum momento sair por questão da vida dele, mas mesmo assim ele vai Ele pensar, volta. poxa, olha, tudo bem que não me pagava o que eu queria para ganhar lá, mas que era sensacional trabalhar naquele lugar por conta do valor que eu desenvolvia, daquilo que eu passava, isso é real. Legal, Cidali. E antes de eu passar para a Márcia fazer o encerramento, né? Obrigado por você estar aqui, foi um Uma honra. prazer. Não esqueçam que dia 3 de outubro nós vamos ter também o nosso lançamento do nosso livro, né? Empreendendo na Vida Real. 33 empreendedoras que estão colocando nesse livro toda a sua história, estão contando toda a sua história, toda a sua história profissional, quais foram, né, os momentos fortes, os momentos ali difíceis, né, Como que elas elas passaram, alavancaram. quando elas alavancaram e como elas estão hoje. Então, é assim, uma história de vida que passada por 33 empreendedoras. E nós gostaríamos muito que vocês, no dia 3 de outubro, né, no SESC, na Semana Literária, vocês passassem Primeiro durante a livro semana comunitário, para né? ver o livro. Já Isso, pode Primeiro livro que adquirir. tá acontecendo, está- Pré-lançamento. isso, sendo lançado. lançamento. E no dia 17, né, de outubro, nós Noite de vamos ter a autógrafos. noite de autógrafos no shopping. Maringá Park, na Maringá livraria. Isso dali. Curitiba. E eu estarei presente. Já foi Que nossa bom. novidade. Isso, Que bom, será uma honra. Você também tem um jantar que vai estar acontecendo esses dias? Teremos um jantar agora, essa semana, a DONEP é a Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Tem esse nome Homens de Negócio, porque nasceu nos Estados Unidos, era uma cultura da época, mas ela não é Mas uma mulher pode associação só de homens, não. É de Ah, tá. Eu homens e também mulheres concordo. de negócio. Teremos a palestra de 3 empresários que vão contar como eles saíram de histórias de grande dificuldade e hoje vivem histórias de verdadeiro sucesso. Lá no Meio Vermelho vai estar a autoridade do Estado, todo o governador do Estado do Paraná já confirmou a Maravilha. presença, vai estar conosco agora no dia 14. Então, todo mundo Maravilha. convidado. Se eu puder fazer só aquele merchan, me siga aí ó, no Instagram, né? Pode fazer. Rogério Calazans, tem lives, tem vídeos, tem escritas assim, todos os dias para você, entendeu? Aprender muito e, sobretudo, ser confrontado. Se você não quiser ser confrontado, não me siga. Se quiser ser confrontado para crescer, vem com a gente. É isso dali. Confrontando, nós crescemos. Exatamente. Vou passar para a Márcia, então, para fazer os encerramentos. Muito obrigada por hoje, eu agradeço a participação de vocês, né? E eu passo para a Márcia para fazer o... Toda segunda-feira, às 19 horas, ao vivo no Instituto GSF. GSF e o TV Engá, ao vivo. Passar para a Malu fazer o encerramento. Então, pessoal, na próxima semana nós estaremos aqui com mais um tema e um convidado importantíssimo para nós debatermos aqui. E não esqueça do seu like, de nos seguir, de convidar mais pessoas para
nosso instituto, porque você vai aprender muito. Isso que nós fazemos aqui é uma mentoria muito boa, uma hora de mentoria particular. Então é só você assistir o vídeo anterior também, a live anterior também foi muito boa. Então se você não assistiu, vá lá e assista o vídeo anterior. E na próxima semana nós estaremos aqui novamente e eu espero contar com sua presença. E eles devem seguir no @Instituto GSF. @Instituto GSF, Gestores do Futuro. Isso dali.